O tema da ministração dessa manhã é avançando a lugares novos. Eu espero que você seja profundamente abençoado essa manhã, amém, queridos? Vamos ler comigo Josué capítulo 3, do verso 1 ao 7. Josué capítulo 3, do verso 1 ao 7, diz assim: De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de sua posição e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles as levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que eu estarei com você, como estive com Moisés. Essa passagem é uma passagem que eu já meditei nela por diversas vezes. Todas as vezes que eu olho para esse texto, ele me edifica, ele me traz uma nova lição, ele me dá uma nova direção, me traz novos princípios. E a verdade é que todos nós passamos por momentos das nossas vidas que marcam um novo tempo. Existem momentos da nossa vida que nós inclusive esperamos com expectativa, porque sabemos que aquilo vai marcar uma mudança nas nossas vidas. Eu lembro que eu era muito ansioso antes dos 18 anos, eu acho que essa ansiedade, eu acho que até diminuiu nos jovens da nossa geração, que era para tirar a habilitação. Eu lembro que, meu Deus do céu, era 17, falta um ano, falta 6 meses, quando chegou 18 anos, hoje em dia eu converso com algumas pessoas, tem 20 anos, ainda não foram atrás da autoescola. Irmão, temos aqui o Gabriel, você pode sair daqui, e na autoescola. Mas o pessoal perdeu essa ansiedade. Mas na minha época, quem aqui ficou muito ansioso para fazer 18 anos, para tirar a habilitação? Meu Deus do céu, que vontade. Às vezes você espera pelo teu casamento, porque você sabe que o seu casamento vai marcar um novo tempo. Você vai sair da casa dos seus pais, você vai então agora ser dono das suas próprias decisões, agora você vai passar a construir uma nova fase da vida junto com alguém. Ou às vezes você espera o nascimento de um filho, porque o nascimento do filho você tem uma noção que vai trazer uma mudança ali na tua vida. Outros esperam se formar na universidade, porque sabem que quando estiverem formados poderão ser melhor remunerados. Outros estão empreendendo. Então todos nós aguardamos por alguns momentos que nós sabemos que vão mudar a etapa da nossa vida. Mas existem outras situações que mudam nossas vidas de forma involuntária. Uma morte, a morte de um ente querido, a morte do provedor da casa, a morte de um filho, ou a mudança, uma doença, como aconteceu no mundo inteiro no ano de 2020 e 2021. Ou seja, existem outros acontecimentos que nos colocam diante de uma circunstância que sabemos que depois dali existe um novo caminho, existe uma nova história, existe uma nova fase das nossas vidas. É sobre isso que o texto está dizendo. Quando nós olhamos para o texto está narrando uma fase na história de Israel, que finda um ciclo e inicia-se outro ciclo. Qual ciclo que se encerra? O povo de Israel sai do Egito sob a liderança de Moisés. Eles vivem milagres, o mar se abre, eles vivem milagres maravilhosos durante toda a peregrinação no deserto. Em Números 13 e 14, nós vemos eles chegando, aproximadamente depois de 2 anos, diante desse mesmo lugar que agora eles estavam. Foram enviados 12 espias para espiar a terra. Esses 12 espias voltam trazendo relatório da terra, mas 10 deles, exceto Josué e Caleb, começam a difamar a terra e dizer que o que eles viram lá inviabilizava a conquista, dizendo que ali havia gigantes, que ali era difícil, o povo era um povo poderoso,
e eles que tinham sido enviados para entender a lógica do novo lugar, eles voltam dizendo que não era possível conquistar o novo lugar. Se rebelam contra Moisés, e por terem se rebelado, o Senhor manda eles voltarem no caminho do Mar Vermelho, ou seja, uma rota que era uma rota rápida, agora se torna uma rota circular, e esse povo começa a andar em círculos no deserto. E quando nós dizemos andar em círculo, nós temos uma ideia um pouco lúdica de imaginar que eles ficaram o tempo todo andando, mas a Bíblia diz que haviam dois guias, que era o sol, a nuvem que cobria o sol, e uma coluna de fogo que aquecia o povo durante a noite. Quando essa nuvem se movia, o povo se movia. E a questão é que conforme a nuvem se movia, eles iam andando e eles percebiam que eles estavam passando pelos mesmos lugares. Mas havia um indicativo de quando aquilo iria terminar. O indicativo era: quando morrer todos os homens de 20 anos para cima. Enquanto isso não acontecer, é assim que vai ser. Exceto Josué e Calebe. E eles andaram por 40 anos, passando pelos mesmos lugares, vendo as mesmas árvores, se é que tinham árvores, vendo as mesmas pedras, vendo os mesmos rios, vendo as mesmas paisagens. Nada mudava. Foram 40 anos, passando pelas mesmas coisas. Eles viviam milagres, eles sabiam do poder de Deus, mas eles não desfrutavam de uma mudança de fase. Então eles estão nesse lugar, chegando perto de novo do Jordão. Eu imagino quantas vezes eles passaram próximos ao Jordão, sabiam que do outro lado tinha Canaã, e pensavam assim: será que agora é a hora da gente entrar? Agora eu fico pensando assim, eles sabiam que era 40 anos, porque os espias passaram 40 dias espiando a terra, e quando eles voltam, a Bíblia diz que, fala para Jesus, o Senhor diz para eles: por cada dia que vocês passaram espiando a terra, 1 ano vocês vão passar andando no deserto. Agora, já está no ano 39, 40, eles começam a perceber que não tem mais ninguém da antiga geração ali, todo mundo já morreu, e eles começam a perceber que eles estão próximos de uma nova fase, e é com esse entendimento, que eles estão próximos de uma nova fase, é que morre o líder. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés subir no monte, contemplar Canaã, contemplar a terra que havia sido prometida, e diz para ele: você vai ver, mas você não vai entrar, porque ele também tinha falhado. Então morre Moisés e Arão. Arão já havia morrido, agora morre Moisés, e antes de morrer, ele estabelece Josué no seu lugar. Então o povo está passando por um momento na vida deles, que muitas circunstâncias deixam claro que eles estão próximos de uma nova fase. Todas as vezes que nós estamos diante de um momento desse da nossa vida, acontecimentos começam a acontecer em escala. A gente começa a perceber: mudou uma coisa ali, mudou uma outra coisa lá, está mudando uma outra coisa lá, está mudando alguma coisa aqui, e tudo isso começa a indicar que a nova estação está chegando. Assim como o nascimento das flores mostra que a primavera está chegando, que as flores caindo, as plantas caindo, as folhas caindo, revelam a chegada do outono. Um calor começando a ficar um pouco mais intenso, revela a chegada do verão. Os sinais antecedem a estação. Eles começam a perceber que algumas coisas estão acontecendo que apontam para um novo tempo, e é justamente nesse momento que eles estavam vivendo. A história deles transcende a constatação histórica, porque a gente poderia estar falando de uma história aqui simplesmente. Aconteceu isso na história de Israel, Moisés morreu, e eles estavam, mas não, a gente sabe, o apóstolo Paulo diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O apóstolo Paulo também diz que as coisas, em Colossenses ele diz que as coisas ali eram sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade estava em Cristo. Ou seja, todo acontecimento na história de Israel é uma figura, é um ensino, uma instrução didática de Deus para nós. Então quando nós olhamos, por exemplo, para o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles foram batizados no mar, ou seja, a passagem pelo Mar Vermelho é uma tipologia do batismo.
E o que acontece no Mar Vermelho? Qual é a transição? É a transição do Egito para uma fase de experimentação, para uma fase de crescimento, para uma fase de amadurecimento. Agora o povo havia passado pelo Mar Vermelho, o povo tinha visto milagres, talvez a geração que mais viu milagres foi a geração do deserto. Eles não precisavam plantar, porque pela manhã havia maná para comer. Eles não podiam pegar maná para 2 dias, porque se pegasse para 2 dias, apodrecia. Eles tinham que ter fé para pegar só o pão de cada dia. Eles passam por milagres, eles vislumbram a terra prometida, eles sabem do perigo de viver uma vida em desobediência ao Senhor. Mas tudo isso não fez com que eles parassem de andar em círculos. Saber de tudo isso, saber do poder de Deus, ter sido batizado, fazer parte de uma comunidade, não fez com que esse povo experimentasse algo novo. E o Senhor não quer que o seu povo, o Senhor não quer que nós vivamos uma vida de mesmice, uma vida onde nós não evoluímos, uma vida onde tudo é sempre igual, os problemas são sempre iguais. A sua tolerância ao mal vai determinar quanto tempo você vai andar em círculos. Tem pessoas que suportam viver algo doentio, algo mal por muito tempo. Quanto maior o tempo que você passar no deserto, mais coisas vão ter que morrer. Porque você vai pegando características do deserto. Você vai pegando características do tempo de enfermidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 6, verso 4, na versão revista e atualizada. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em o quê? Em mesmice de vida, é isso que o texto está dizendo? Em novidade de vida. Abraça a pessoa que está do teu lado, ela está muito quieta assim, fala assim: Deus tem algo novo para você, todos os dias. Não se conforme, fala para ele, não se conforme com o mesmo. Queridos, eu vejo a vida como uma escola. No Brasil não dá mais para usar essa ilustração, porque foi instituído uma cultura, ou não sei como eu poderia dizer isso, estabelecida uma visão, que o aluno não pode mais repetir de ano. Ou seja, de qualquer maneira, se ele não faltou, passa ele. Mas na minha época, provavelmente na sua também, tinha meninos bem maiores na sala. Aí você falava assim: o que você está fazendo aqui? Já estou nessa série faz 3 anos. Quem é que conheceu um repetente? Quem tem coragem de dizer se foi repetente? Tivemos alguns repetentes aqui. Isso, e por quê? Por que você repetiu? Porque você não aprendeu o suficiente, tem que aprender de novo, tá certo? Isso não tem nada a ver com o teu futuro, tem a ver com o teu presente. Se você viver bem o presente, seu futuro será um futuro próspero. Agora, qual que é o problema? Qual que é a visão da vida como uma escola? É que o Senhor nos permite viver determinadas fases até que aprendemos o necessário. E uma fase nos dá condições para vivermos a outra. Se você não aprender o que uma fase está te propondo, você não estará pronto para viver a próxima fase. Tem gente que está vivendo a mesma coisa por muitos anos porque nunca aprende. Não consegue aprender o que essa fase está lhe propondo. Pode perceber que pessoas com problemas de relacionamento trocam de relacionamentos, mas escolhem o mesmo tipo de homem, por exemplo, ou o mesmo tipo de mulher. Parece que troca de namorado 5 vezes e se juntar os 5 é a mesma coisa. Muda a cara, muda o rosto, muda o endereço, mas parece que foi tudo filho da mesma mãe. E a pergunta é: por que você vive o mesmo sempre? Porque você não está aprendendo. Vive anos e anos, não consegue prosperar financeiramente, troca de lugar, de trabalho várias vezes. E a reclamação dos trabalhos é a mesma reclamação. Parece que também todos os patrões são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas não é o lugar, não são as pessoas, somos nós que não estamos evoluindo.
estamos parados dentro da mesma lógica, cometendo os mesmos erros, com a mesma visão, com o mesmo olhar, com a mesma mentalidade, com os mesmos paradigmas, vivendo sob os mesmos princípios. Então a vida é como uma escola, ou a gente aprende na fase que estamos para vivermos uma nova fase, ou ficaremos repetindo a mesma fase por muitos e muitos anos. Israel passou 40 anos na mesma fase, o maior repetente da história. Começou na primeira série com 7 e estava com 47 na primeira série ainda. Não passava em prova nenhuma. Ou seja, o tempo todo repetindo a mesma coisa. Então, se a vida é como uma escola, se a vida nos proporciona a possibilidade de irmos para as novas fases, nós temos que entender o porquê que nós estamos o tempo todo vivendo a mesma coisa. Agora, 2 acontecimentos aconteceram antes deles passarem. Então hoje eu não estou falando necessariamente, nesse momento aqui eu quero só te instigar, se você está vivendo uma vida que parece que nunca muda, Deus tem algo novo para você, amém? Se você parece que tudo está sempre a mesma coisa, não tem que ser assim, não tem que ser assim. Ah, mas é assim mesmo para mim, é meu karma. Não, não é seu karma. Se você tinha karma, seu karma foi cravado na cruz. O Senhor tem novidade de vida para você. Ah, mas é o jeito, talvez seja a maldição, e talvez eu seja amaldiçoado. Se você era amaldiçoado, Cristo se fez maldito no teu lugar, para que você pudesse ser abençoado. Ah, mas é o meu jeito de viver, era o jeito dos meus pais, é o jeito da minha família. Deixa eu te dizer uma coisa, você nasceu de novo, e agora você é filho de Deus, você tem uma nova natureza, existe possibilidade para você viver algo novo. Dito isto, a palavra hoje é para todo mundo que quer viver algo novo, amém? Agora, 2 coisas aconteceram antes deles viverem algo novo. A primeira delas foi que todos os homens, todo mundo que tinha 20 anos para cima morreu. O que eu aprendo com isso? Que antes de eu viver algo novo, não é só o que eu aprendo que me leva para a próxima fase, porque o que eu aprendo é informação. Agora, o que a informação vai me dizer? Que eu precisarei desenvolver coisas novas para chegar no novo lugar, mas eu também terei que estar disposto a abrir mão de outras coisas. Eles não entraram enquanto aqueles que estavam ali presentes na rebelião não morreram. A pergunta que nós temos que fazer é se estamos dispostos a aprender coisas novas, mas se também estamos dispostos a abandonar coisas velhas. Abandonar uma mentalidade errada, abandonar um pensamento equivocado, abandonar um paradigma religioso, abandonar uma forma de ver o mundo. Talvez a área da tua vida que você está andando em círculos é a área financeira, ou seja, você terá que aprender coisas novas, mas também terá que abandonar modos velhos. Talvez a área que você está vivendo em círculo é o seu relacionamento. Você terá que aprender coisas novas sobre relacionamentos, mas você terá que abrir mão de coisas velhas. Você terá que abrir mão, muitas vezes, do jeito familiar. Às vezes as pessoas estão falhando agora, não é pela falta, mas pelo excesso de coisas que eles trouxeram erradas nas suas vidas. Então o povo de Israel precisou esperar morrer todos aqueles acima de 20 anos. A primeira coisa que acontece antes deles viverem algo novo, eles têm que experimentar o fim das coisas velhas. A segunda coisa que acontece é que eles foram provados. Voltando à ilustração da escola, a vida nos levará a passar por momentos de provas, e prova não é tentação. Tiago diz que somos tentados quando atraídos, e atraídos pela nossa própria cobiça, ou seja, tentação tem a ver com aquilo que está dentro de nós, que deseja algo mal, e a tentação ainda não é pecado, porque a Bíblia diz que a tentação tendo sido consumada, ela gera o pecado que gera a morte, mas a tentação é quando a nossa cobiça é despertada, quando a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma é atraído por uma coisa que não agrada a Deus. Provação é diferente. Tentação, Deus não tenta ninguém, porque Ele mesmo não pode ser tentado. Somos tentados pela nossa própria cobiça. Então não estou falando de tentação, estou falando de provação. Olha o que o apóstolo Tiago diz, Tiago 1,12, versão revista atualizada. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Onde Israel foi provado? A falha de Israel, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, e que chegaram diante de Canaã, a falha do povo foi
desonrar Moisés. Moisés é levantado por Deus para guiar o povo. Moisés está guiando o povo por todo o caminho, e quando eles chegam lá, que Moisés diz, não, vamos conquistar, e os 10 espias dizem, não, é muito difícil, a Bíblia diz que eles se levantam, pegam pedras na mão, para apedrejar Moisés. Agora Moisés morre, e eles estão diante de Josué, e agora Josué diz, nós vamos atravessar o Jordão, e agora qual era a prova para aquele povo? Se eles iriam se submeter, ou não. Essa era a prova daquele povo, não é a sua prova. Talvez você não tenha dificuldade nenhuma com ser liderado, ser guiado, não é o seu problema. A questão é, o que te manteve nesse caminho que não muda? Qual é o seu comportamento que tem te prendido nisso? Qual é a sua atitude que tem te prendido nisso? Qual é a atitude que te boicota, que te sabota, sempre que você está adiante de uma coisa nova? E isso será a prova que você terá que vencer. Alguns são provados na constância. A maioria das pessoas falham porque são inconstantes. A maioria das pessoas falham porque elas não conseguem permanecer naquilo que Deus mandou elas fazerem. Elas não conseguem permanecer fazendo bem por um longo tempo. Por isso, uma das características do fruto do Espírito é longanimidade, porque longanimidade é diferente de paciência. Paciência é a arte de esperar com uma boa atitude. Longanimidade não é só a arte de esperar, é manter um ânimo alongado diante das circunstâncias. As pessoas não conseguem se manter com um ânimo longo, as pessoas são animadas por um breve tempo. Elas começam a fazer algo na vida, são empolgadas, compartilham com a família, colocam no Instagram e dizem, nós vamos conquistar, vai ser muito legal. Um mês depois não era aquilo que eu tinha pensado. Elas desanimam, perdem a capacidade de continuar fazendo. E quando ele está falando que nós seremos provados, é que a prova é o que nos mantém aptos para ir para a próxima fase. Eu já contei essa história para vocês algumas vezes, que um dia eu fui numa empresa, uma venda de violão, não sei, uma loja de instrumentos, e quando eu cheguei lá tinha 2 violões iguais, um violão custava, sei lá, vou dar um exemplo aqui porque eu não lembro o valor exato, R$2.500, o outro custava 900. Os dois eram exatamente iguais. Então eu perguntei para o vendedor qual é a diferença. Ele foi muito legal a explicação, o Espírito Santo falou muito comigo naquela hora. Ele mostrou que um dos violões tinha muitos selos, então aquelas cordinhas amarradas ali no braço do violão, quando você vê um violão novo, vários tipos de selos, uns 10 ou 15 selos, e o outro só tinha um selo. E ele falou, essa é a diferença. Eu falei, nossa, que selos caros. Falou, cada selo foi um teste que esse violão passou. Ele foi testado na resistência, foi testado nisso, foi testado naquilo. Então cada selo, tá vendo? Cada selo aprova um tipo de teste. Então a quantidade de teste faz com que ele possa valer 2.500. Esse aqui foi testado uma vez só, vai ser testado na mão de quem comprar, então vale menos. Aí eu fui numa concessionária aqui na cidade que vendi, uma concessionária de uma das marcas mundialmente famosas, e essa marca decidiu vender um carro chinês naquela época. E eu cheguei nessa concessionária, fazia serviço lá dentro dela, e aí estava descendo um carro desse chinês dali do guincho, e aí a pessoa da concessionária estava com uma lista na mão, com 30 ou 40 itens que ela tinha que vistoriar. E eu achei aquilo muito interessante, eu falei assim, nossa, que coisa legal, você está conferindo todos os itens. Ele falou, legal nada, essa aqui é a única lista que é conferido nesse carro desde que ele fica pronto na fábrica. A fábrica termina de fazer o carro e para cima da cegonha. Aí chega na concessionária, a única vistoria é na própria concessionária. Ele falou, esse outro aqui, que é da marca mundialmente famosa, esse carro aqui, ele passa por 3 ou 4 vistorias dentro da fábrica. Depois ele passa por mais uma antes de entrar na cegonha. Depois ele passa por outra igual a essa aqui, ele passa por 5. O carro mais básico da marca mais famosa, custava 40 mil, aquele chegava por 25 mil. Ou seja, o quanto você é aprovado determina o quanto você está pronto para viver coisas fantásticas. Então, se você está sendo provado dentro do teu relacionamento, se você está sendo provado em relacionamentos, por isso, uma vez eu estava conversando com o irmão aqui da nossa igreja, e ele disse assim, pastor, eu estava orando para saber se eu tinha que sair de um trabalho, na verdade não era ele, era uma pessoa da família dele, e ele disse, será que é de Deus eu sair? Eu falei, eu não posso dizer isso para você, porque às vezes você está sendo provado no teu trabalho, justamente na área que você precisa. Talvez o seu problema seja a sua arrogância.
Então, se você está dentro de um trabalho e você encontrou um chefe que fica te provocando, você não tem que orar para aquele chefe morrer, que ele é teu inimigo, que Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, que você é cabeça, não é cauda. Tudo isso aí não é princípio para você. Se você é arrogante, o princípio para você é se quebrante, se humilhe. Então, às vezes, Deus levanta pessoas que vão justamente nos provar nas áreas que nos mantêm pobres e raquíticos a vida toda. Às vezes Deus vai, às vezes não, sempre Deus irá preparar pessoas que irão trabalhar com você na área de oportunidade, na área que te impede de evoluir. Mas nós fazemos o que como cristãos? Ficamos com falsos princípios nos guiando, e quando nós chegamos diante da dificuldade, toda a dificuldade para o crente que é supersticioso é Satanás, e nem sempre, algumas dificuldades o Senhor irá permitir ser colocado diante de você, para que você seja provado e aprovado. Então, se você que é uma pessoa que diz, eu não levo desaforo para casa, é uma pessoa sempre nervosinha, que sempre reage, que sempre fica orgulhoso, o dia que alguém te afrontar, e você for humilde, for quebrantado, você foi aprovado, você não foi derrotado, porque o seu problema era justamente ser arrogante. Quando você é provado diante do relacionamento, todas as vezes que no seu relacionamento familiar você discute, debate, sua mulher vem dizer para você algumas coisas que ela está chateada com você, e quando ela apresenta a lista para você, você tem uma no bolso também para falar dela, você está pensando o quê? Ai amor, não estou gostando do jeito que você está falando comigo. Ei, você acha que eu gosto do jeito que você fala comigo? Tem uma lista ali. O dia que sua mulher falar, e você terminar de ouvir, você fala assim, amor, eu vou procurar mudar nisso daí. Eu tenho um monte de coisa para falar para ela. Segura. Amarra. Está amarrado sua boca. Fica quieto. Se você sair, você vai, primeiramente, vai sentir uma sensação de que você foi um idiota. Tipo, eu tinha um monte de argumento. Mas o que te mantém nesse relacionamento ruim é seus argumentos. Se você calou os seus argumentos, você foi aprovado. Entende? O que vai te aprovar é vencer nas áreas que te mantém preso no mesmo lugar sempre. É isso, eles, antes de viverem o novo, eles foram provados na submissão, e eles foram aprovados para passar para a nova fase. Dito isso, eles passaram, depois de ter passado tudo isso que eu disse que eles passam antes da mudança, no momento da mudança, eu quero enfatizar só duas coisas que aconteceram com eles. A primeira coisa, o Senhor disse para eles, eu vou mandar os sacerdotes com a arca na mão, e vocês vão ficar 900 metros longe deles. Pare para pensar, o Jordão ia secar, porque o mar, como é água parada, o mar foi aberto. O rio não tem como, não era o rio ser aberto. Deus secou as fontes lá em cima e escoou a água para o povo passar. Então, quando ele escoa a água para o povo passar, o Senhor diz assim, os sacerdotes vão com a arca 900 metros antes. Lembra que eles tinham tido uma direção dessa no Monte Sinai? Olha, Moisés vai subir, vocês ficam a determinada distância do monte, porque se vocês tocarem no monte, vocês vão morrer. Ali a ordem era completamente espiritual, aqui não, aqui a ordem é uma ordem didática, fiquem 900 metros, ele vai dizer o porquê, porque agora vocês vão começar a ir por um caminho que vocês nunca foram, e vocês precisam observar onde os sacerdotes vão, lembrando que era um povo, uma multidão, eles precisavam se manter distantes, para eles conseguirem enxergar e mobilizar toda a multidão, para o lugar aonde os sacerdotes estavam indo com a arca. Eu poderia dizer para você, viu, se você quer ir para um lugar novo, tem que seguir o sacerdote. Não, não é isso, o texto não está dizendo isso. Os sacerdotes também nunca tinham ido para aquele lugar. Mas os sacerdotes levavam a arca. E dentro da arca, uma das coisas que tinham dentro da arca era a tábua da lei. Aqui tem uma tipologia. O sujeito oculto aqui é o próprio Deus. Se você quer viver coisas novas, você tem que estar atento à voz de Deus. Os sacerdotes, eles só eram indicadores, eles estavam com a arca na mão, guiando o povo estava olhando para a arca e seguindo. Quais são os indicadores que vão nos levar ao novo tempo? A palavra e o Espírito. Diga assim, a palavra e o Espírito. A pergunta é, será que dá para ser guiado de forma precisa pela palavra e pelo Espírito? Olha o que diz Salmo 119, 105. A tua palavra é a palavra que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus é um guia absoluto, ele e seu Espírito nunca vão entrar em divergência, porque quem inspirou a palavra foi o próprio Espírito.
A palavra de Deus, ela é o nosso indicador principal. E não é daquela forma que a gente fazia no passado, que às vezes dava certo. Olha o que está escrito aqui. Ou caixinha de promessa, né? Hoje, o horóscopo, o irmão se converteu, o horóscopo dele é a caixinha de promessa. Aí ele pega aqui, ó, a Bíblia, Deus vai falar comigo hoje aqui, ó, onde eu abrir aqui, que eu colocar o dedo aqui, onde eu abrir aqui, vai sair. Isso é uma forma imatura de lidar com a palavra. Talvez Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, te ajudou um pouquinho desse jeito ao longo da tua caminhada. Acabou dando certo, né? Aquela história com o pastor Ebe, que o cara foi lá, onde eu abri hoje aqui, vai ser o que eu tenho que fazer. Quando ele abriu, colocou o dedo, estava escrito assim, é texto de Judas, e foi e se enforcou. Falou, meu Deus, misericórdia, isso não é de Deus. Aí ele abriu outro texto, estava lá assim, vai e faça depressa. Meu Deus do céu. Então, não é isso, essa é uma forma imatura de lidar com a palavra. Como é o que eu sei? É você conhecendo as Escrituras. Irmãos, eu tenho dito isso para todo mundo. Para você ler a Bíblia toda, em um ano, você precisa ler 3 capítulos por dia. Se você dedicar média de 30 a 40 minutos de leitura da Bíblia todos os dias, você vai ler ela em 3 meses. Ali tem tudo o que você precisa para tomar as decisões corretas. A forma madura de lidar com as Escrituras como sendo um guia, é conhecendo os princípios dela. O que vocês estão fazendo aqui hoje, é absorvendo princípios para tomadas de decisão. É assim que de uma forma madura a gente se relaciona com a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Fulano me ofendeu, eu não sei se eu, não quero saber dele, eu não sei o que eu faço agora, vou orar para saber. Não precisa, a Bíblia diz que você tem que perdoar. Tem que perdoar. Mas é tudo, qualquer coisa, será que a Bíblia não tem umas exceções? Não, é tudo, irmão. Você foi perdoado em tudo, é em tudo que você perdoa. É tudo. Mas eu não sei o que fazer, porque é o seguinte, eu quero ir embora do trabalho, porque eu estou sendo muito humilhado, porque, então beleza, você pode até sair desse trabalho, mas resolve, como que está o teu coração? Meu coração está nervoso, eu estou irritado, que agora qualquer hora eu vou falar umas boas para ele e tal. Você está com esse coração ainda? Então o que você precisa fazer agora? Deixa Deus te trazer mansidão, porque isso é uma característica do fruto do Espírito. Quando a palavra se torna teu filtro, você toma decisões acertadas. E sabe o que é gostoso, irmãos? Que eu tenho experimentado, isso tem sido uma alegria para mim. Porque as minhas conquistas não têm sido conquistas rápidas. Embora eu seja jovem, eu tenha 34 anos, eu saí de casa muito novo. E sabe qual é a alegria da minha vida? É que conforme você vai tomando decisões firmadas na palavra, cada novo degrau fica firmado. Você não tem que ficar indo e voltando, subindo e descendo. Você vai acertando, você vai conseguindo construir degrau após degrau, e você vai olhando para trás, as suas estacas estão sendo bem firmadas. Eu costumo usar o exemplo do alpinista. Ele vai lá, ele sobe um pouquinho, ele vai lá e crava uma estaca, e aí ele continua subindo, ele vai lá e crava outra estaca. São estacas de segurança. Se ele cai, ele não volta lá na terra, ele volta na última estaca. Entende isso? Quando você está construindo sua vida pela palavra, você está firmando sua vida com segurança, você está firmando estacas. Você pode até cair, como diz o salmista, mas você não ficará prostrado, pois o Senhor o levantará, porque os seus passos estarão firmados. Quando você é guiado pela palavra, você é guiado por um indicador que te sustenta. Pastor, mas e aquela voz do Espírito Santo me dizendo, vai lá agora, faz isso agora? Isso acontece comigo, eu sou guiado pelo Espírito Santo no dia a dia. Às vezes eu sinto um desejo de ligar para alguém, às vezes eu sinto um desejo de falar com alguém, às vezes Deus me dá um sinal aqui, mas isso é para ajuste fino, só para ajuste fino, porque a base está na palavra. Quem começa a fazer disso a base, e não os princípios, a base, vão ficar sofrendo a vida toda, vão ficar vivendo como crianças, como diz o apóstolo Paulo, que ele criou os ministérios, 5 ministérios, a fim de aperfeiçoar os santos da obra do ministério, para que eles sejam maduros, e deixam de ser como crianças, que ficam sendo jogados de lá para cá, por todo o vento de doutrina. O propósito das Escrituras, é te amadurecer, para que você tenha passos firmados, e o Espírito Santo vai te dando dicas, direções diárias, para que você vá fazendo todos os ajustes finos, e vivendo melhor, dentro da estrada que a palavra criou. Está comigo? Está entendendo? Está claro para você? A palavra vai criando, e é uma base sólida, porque se alguém trouxer algo para mim, se alguém trouxer uma palavra dizendo que é de Deus, eu vou acolher aquilo, mas ela vai passar pelo filtro das Escrituras.
Se passou pelo filtro das Escrituras, eu vou considerar se aquilo tem sentido ou não para mim, porque se não passou pelo filtro da Escritura, eu descarto na hora. Está ficando claro para vocês? Então, primeiro, ele mandou os sacerdotes na frente, porque eles iam passar por lugares onde eles nunca passaram. Se você quer viver algo novo, existe algo no novo que tem que ser considerado. Ele é novo, você nunca viveu. Você não sabe como é viver mais feliz do que você está vivendo hoje. Você nem sabe como é ter um casamento melhor do que aquele que você tem hoje. Você nem sabe como é prosperar, porque a vida toda você teve, não teve, perdeu, ganhou, virou uma vida louca. Você nem sabe como é viver na próxima fase da vida. Você nem sabe o que é viver algo diferente do que você está vivendo. Mas Deus sabe. Ele está na frente dizendo, olha para mim que eu vou te conduzir para o novo caminho. Em segundo lugar e último, Deus mandou eles se santificarem. O santificar aqui, ele envolvia rituais externos, mas também rituais internos. No externo, o ritual mais conhecido no processo de santificação era o lavar-se pela água, ou seja, era tomar vários banhos, era se limpar. Processo interior, se concentrar em Deus, nas coisas de Deus, era dias deles organizarem a mente deles, dias de tomar banho, dia de se limpar. E o que isso queria dizer? Vocês vão entrar num novo momento e vocês precisam se livrar daquilo que marca vocês, que caracteriza vocês como aqueles que pertencem a uma antiga história. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios capítulo 5, 25 e 26, ele está falando sobre os maridos. Ele diz, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la. Como que Cristo santificou a igreja? Tendo a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, aquele processo que era um processo físico, ou seja, tomar banho em água, literalmente, aqui Paulo está dizendo que aquilo era uma figura de um outro tipo de purificação. Que tipo de purificação? Ser purificado pela palavra. Espiritualmente, o que eu estou fazendo agora aqui é dando um banho em vocês. Você vai sair limpinho pela palavra, amém? Cheirosinho pela palavra, purificado pela palavra, porque a palavra é como água que nos limpa, que nos purifica. Agora, eles precisavam ser purificados porque eles passaram por uma história, aqui não ia limpar eles no deserto, quem estava com a pele queimada ia continuar com a pele queimada, quem tinha se machucado no deserto, ia continuar machucado por conta do deserto, aquilo era simbólico, ou seja, vocês estão tirando de vocês, limpando de vocês, aquilo que pertence ao deserto, porque agora vocês não vão viver mais assim. Quando eles chegam lá, imediatamente o maná para de cair, só que a partir daquele momento eles começam a plantar e colher. No deserto, todas as vitórias eram vitórias que aconteciam só por pessoas que vinham tentar atrapalhar eles no caminho. Lembra dos amalequitas? Tentaram pegar eles no caminho, Deus deu vitória através de Josué. Agora não, agora eles seriam invasores, eles iriam entrar e possuir a terra que Deus havia dado a eles. Ou seja, mudou, a dinâmica mudou completamente. Mas para viver o novo, eles precisavam se santificar. E o que eu aprendo com vocês aqui é que nós precisamos da palavra para limpar a nossa história. Em um sentido amplo, ela nos livra do peso, da sujeira do passado, mas também ressignifica o nosso olhar. Assim, quando olhamos pela segunda vez para uma roupa que estava suja e agora está limpa. Sabe aquela roupa que minha sogra, ela tem uma capacidade de lavar roupa, parece que ela nasceu para isso. Aí quando tem uma camisa minha que já está parecendo mais velhinha, minha esposa fala, vou levar lá para minha mãe. Volta nova. Esse dia eu tinha uma calça, que eu falei, essa calça aqui eu vou usar só para trabalho, a calça nova, mas não sei porquê, manchou. Levamos numa lavanderia aqui na cidade, não sei o que eles fizeram, minha calça voltou nova. Até a mancha saiu. Olhei para aquela calça que antes era uma calça que não prestava mais, eu falei, uau, ela ainda está novinha. A palavra nos ajuda a ressignificar a nossa história. Ou seja, você está lá olhando para o teu pai que te fez mal, para o teu parente que te abusou, para o teu pai que não criou muito bem de você, e você foi criado por uma família desestruturada, aquilo te mantém num peso, você fala, nunca tive um pai que me abraçou, que me beijou, que me pôs no colo, nunca tive um pai que me levou para a escola, que me ensinou, e você está ali sofrendo, angustiado, cheio de pesos do passado, e vem a palavra e você fala, Senhor, meu pai também não teve um pai que fez isso por ele, meu pai também não teve um pai que cuidou dele, então Senhor, obrigado porque agora o Senhor é meu pai, e eu posso deitar
desfrutar no teu colo, eu posso desfrutar do teu carinho, e agora o meu filho vai ter um pai, porque eu estou aprendendo com o meu Pai Celestial, e eu vou ser um ótimo pai para os meus filhos, vou pegar no colo, vou ensinar, vou dar carinho, vou andar com ele, vou ser parceiro, vou instruir ele pela vida. Antes o que me prendia, agora não me prende mais, porque a palavra me limpou, e a palavra ressignificou, e eu perdoei, eu fui liberto das amarras do passado. Sabe por quê? Porque a palavra traz novo sentido para a minha vida. Então, quando nós somos santificados pela palavra, nós somos santificados para nos ver livres da sujeira do passado, mas também para aprender a olhar de forma diferente para a nossa história, porque a forma que você olha para a tua história pode te prender no momento que você está vivendo hoje. Eu fui abusado, as pessoas fizeram mal, beleza, fizeram, vamos chorar junto, mas lembre, Jesus estava na cruz, levando sobre si todas as suas dores, Ele sabe a dor do abusado, Ele sabe a dor do filho abandonado, Ele sabe por quê, porque na cruz Ele sentiu todas essas dores, porque a cruz ela é atemporal, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, isso está escrito para te falar, que não é porque você sofreu uma dor em 1995, Ele não sabia, essa dor foi transpassada lá para a cruz de Cristo, e Ele sentiu a dor naquele tempo, a sua dor, sabe para quê? Para que você saiba que a sua dor foi cravada no madeiro, para que ela não tenha mais poder sobre a tua história, para que ela não te mantenha preso na sua história, vivendo um ciclo vicioso de dor e sofrimento para sempre. Deus tem uma nova história, uma história de alguém que é curado, de alguém que é amado, de alguém que é livre, de alguém que pode viver, de alguém que pode vencer. O Senhor te chamou para viver uma nova história. Eu quero te convidar a ficar em pé essa manhã e te perguntar: você quer viver uma nova história? Você quer viver uma nova fase? Quero que você curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por tua palavra que traz clareza. Obrigado por tua palavra que traz orientação. Muito obrigado por tua palavra que não nos deixa perdidos no caminho. Nós, como aquele povo, queremos olhar de longe, entender quais são as direções, quais são os próximos passos, porque nós somos humildes, nós sabemos que o lugar onde o Senhor nos levará, nós ainda não passamos por lá. Nós não precisamos, Senhor, muito obrigado por nos dizer isso, que nós não precisamos aceitar viver uma vida de sofrimentos iguais, de sofrimentos que não levam a nada, de sofrimentos que simplesmente só aumentam a profundidade de nossas feridas. Obrigado por nos ensinar que nós não precisamos aceitar passivamente esse estilo de vida, porque a tua palavra nos diz que o Senhor nos sepultou contigo pelo batismo, para que nós vivêssemos em novidade de vida. Obrigado, Senhor, por não nos deixar consolidados em um lugar de sofrimento, mas porque o Senhor nos convida a nos levantar e seguir a tua palavra e o teu Espírito para irmos a lugares novos. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos essa manhã, pessoas que estão presas em sofrimentos e angústias, que parece que são intermináveis, parece que são sofrimentos que nunca mudam, sofrimentos que se repetem ano após ano, Senhor, que os fazem pensar e acreditar que o Senhor não está vendo, mas eu declaro, Senhor Jesus, a minha alegria ao Senhor esta manhã, porque o Senhor está vendo, o Senhor é o Deus que tudo vê. Senhor, eu peço que o Senhor venha com uma mão poderosa essa manhã e liberte, tire essa dor, tire esse peso e coloca fé nos teus filhos, para que eles saiam daqui dizendo: eu posso viver uma coisa nova, eu posso viver um tempo novo, o Senhor me chamou para viver em novidade de vida. Prepara os teus filhos, Senhor, para esse tempo, prepara essa igreja para esse tempo, Senhor, nos prepare para esse novo tempo, onde vamos desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Nós queremos viver isso, queridos. Quero te deixar fazer a tua oração agora.